Olá, estamos aqui de volta com mais um de nossos estudos e hoje no estudo de número 52, o último estudo da nossa lição sobre família, desafios para a família cristã, com humildade e submissão a Deus. E eu quero começar lendo o texto de Filipenses capítulo 3, verso 3 até o verso 14, que nos diz assim: Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado por ele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, falar sobre perdas, né? É falar também um pouquinho sobre dor. Não tem como falar de perdas sem falar da dor. O autor do livro Você Vai Sair Desta, autor este chamado Max Lucado, ele destaca: adeus é uma palavra que ninguém quer dizer. Ninguém quer dizer adeus a um ente querido. Ninguém quer dizer adeus a um esposo, uma esposa, um filho. Né? A dor é inevitável diante das perdas. Né? E cada um, coloquei aqui na lição, na introdução, cada um tem uma forma de lidar com a dor. Né? Por vezes queremos ignorar a dor, ou por vezes queremos ressaltá-la demais. São dois extremos, né? Quando a gente quer ressaltar demais a dor, o luto se estende por muitos anos, como se a vida tivesse acabado, né? E ignorar também é fingir que você não é afetado por isso. E todos nós somos afetados pelas perdas, inevitavelmente. Não é? Mas recomeçar é uma tarefa contínua na vida. Estamos sempre recomeçando. Cada dia é um recomeço, né, gente? Naturalmente falando, já é um recomeço. Né? E recomeçar a família num novo formato é muito estranho, né? É muito difícil, mas necessário é recomeçar, né? Então, por mais complexo que esse recomeço seja, eu preciso encará-lo. É necessário encarar o recomeço. Então, eu não posso deixar de crer que Deus me dá oportunidades também dos recomeços diante dessas perdas que nós temos, né? Então, é necessário muita oração, muita sabedoria, muito discernimento espiritual,
confiar em Deus, confiar na palavra de Deus. Nós vamos ver hoje aqui 2 exemplos de recomeços tremendos na Bíblia, né? A Bíblia é um livro de recomeços, né? Há alguns finais e contínuos recomeços. A palavra de Deus, ela é inspiradora quanto a isso. Pessoas que sofreram muitas perdas e conseguiram vencer, conseguiram recomeçar. Por quê? Porque os recomeços são necessários, né? Mesmo quando as perdas parecem, né, que não vai ter solução. Agora não tem jeito, aí é que Deus entra mostrando que há realmente um jeito. E aqui eu já quero fazer logo uma aplicação, né? A perda na vida do ser humano provoca dores que são inevitáveis, né? Cada pessoa lida de uma forma com essas perdas, né? Mas eu não posso dissociar aqui, não vou dissociar aqui do estudo as perdas da fé. Eu não posso separar isso. No momento das perdas, é necessário enfatizar ainda mais confiança e mais fé no Filho de Deus, né? Então, você já passou por essa experiência de recomeçar? Como tem sido, talvez, aí o seu recomeço atual? E agora nós vamos citar aqui o exemplo do recomeço no exemplo de Jó, né? O sábio Salomão já dizia lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Tudo tem um propósito, ou seja, Deus tem um propósito em tudo. O Senhor em tudo declara um propósito, mesmo nas perdas. Então, circunstâncias relacionadas a perdas familiares, elas nos tiram o chão. É como se o indivíduo não conseguisse mais se sustentar. Em algum momento, a dor é tão forte que o indivíduo parece que também está perdendo as suas próprias forças para viver até e para recomeçar, né? Então, imagine quando elas ocorrem em uma sequência, como foi no caso de Jó. Olha o texto aí de Jó, capítulo 1, verso 13 até o verso 19. Nós vamos ler esse texto. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Veja bem, irmãos, que situação. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, os próprios filhos, né? Comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então os irmãos percebam aqui o nível de complexidade das perdas de Jó, pois foram perdas em sequência, em série. Esse homem Jó, considerado como um dos homens mais ricos e prósperos do Oriente, passa de bem-aventurado a alguém em ruínas. Então Jó é o exemplo na Bíblia de quem teve que atravessar e assimilar o fatalismo e as perdas
sem abandonar a sua fé em Deus. É incrível, gente. Eu coloco esse exemplo aqui como um exemplo assim muito destacado e muito destacável em razão da proporção tão intensa que foi a perda que Jó enfrentou nos seus bens, no campo, animais e com os seus próprios filhos, como nós vimos aqui, né? Então, gente, se uma única situação já é dramática e geradora de grande transtorno, o que dizer de uma situação como essa de Jó, não é, gente? Então, Jó, com a situação que enfrentou, tinha argumento assim de sobra para amaldiçoar a Deus, para amaldiçoar a vida, mas Jó não fez isso, né? Olha o que está escrito lá em Jó, capítulo 2, verso 9 e até o verso 10. A mulher de Jó, olha o que ela falou. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Olha a visão extraordinária desse homem. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Gente, é incrível, né? Então, é importante a gente aqui enfatizar a confiança, a fé em Jesus Cristo, a nossa certeza de um Deus que está conosco diante das perdas, né? Jó não blasfemou contra Deus. Nas perdas é preciso fortalecer a nossa confiança nas promessas de Deus, né? No início das suas provas lá, Jó acabou não entendendo porque questionou a sua vida, mas ao final ele obteve um conhecimento tremendo de Deus. Olha o que está escrito lá em Jó capítulo 3, versículo 10. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos à canseira. Era uma adversidade profunda. Jó capítulo 4, Jó capítulo 42, versículo 12. Olha o que diz o texto, né? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Esse é o final da história, né? Pois teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então, quando a gente pensa na adversidade, no vale da adversidade, no vale da dor, a gente não tem ideia daquilo que Deus quer fazer. Mas Ele sempre é capaz de fazer algo muito maior do que nós podemos imaginar. As nossas emoções, elas nos confundem, nossos pensamentos, os questionamentos, as ideias que passam pela nossa cabeça, mas nós sabemos que quando nós detemos a nossa confiança nesse Deus, Ele nos faz atravessar esse vale e nós podemos chegar ao final. Jó não desistiu. Jó confiou, depositou a sua esperança nas promessas de Deus, né? E aqui eu faço uma aplicação. A fé em Deus nos ajuda a recomeçar. Como você tem proclamado essa promessa de confiança em Deus a pessoas que atravessam perdas? E, gente, nós não sabíamos, mas nós estamos com muita intensidade vivendo aqui a crise do Covid-19. Hoje, o dia que eu estou gravando isso aqui, é dia 16 de dezembro, e as mortes são exponenciais. E há centenas de milhares de pessoas no mundo, milhões de pessoas hoje, chorando os seus mortos. Muita gente precisa recomeçar. Mas nem todos ainda conhecem a Jesus Cristo. Há pessoas que vão recomeçar sem essa confiança nas promessas de Deus e na palavra de Deus. Então, esse é um momento muito propício para se refletir sobre a vida
e sobre a necessidade de um recomeço com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está pronto a te ajudar no seu recomeço. Ele está pronto a ouvir a sua oração diante de uma necessidade de recomeço. Vamos avançar aqui, vendo também o recomeço de Noemi e Ruth no texto lá de Ruth, capítulo 1, verso 1 até o verso 6. E sucedeu que nos dias em que os juízos julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi, e o de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. E então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Percebam, gente, que grande tragédia familiar. Depois da morte do seu esposo, né, Noemi, depois da morte do seu esposo, Elimeleque, foi morar com seus filhos, e eles eram casados com Ruth e Orfa, e a morte de Malom e Quilion, acredita-se que tenha ocorrido 10 anos depois do pai Elimeleque. E Noemi considerou isso como uma parte de sua vida que se foi. Grande tragédia, grande dificuldade naquele seio familiar. Então, gente, quando se está triste, é muito comum buscar o quê? Isolamento de tudo e de todos, numa tentativa de ficar em paz, ou então de aplacar a vergonha, não querer que ninguém veja o que você está sentindo. É comum a gente querer se isolar, se resguardar no momento de profunda tristeza. Mas, gente, desabafar, ter alguém para conversar é muito bom. Quando a gente tem alguém para conversar, a gente cria uma oportunidade de ser ouvido e cria uma oportunidade também de encontrar uma solução, um redirecionamento. Às vezes a vida do indivíduo não recomeça facilmente também porque ele se isola. A vergonha toma conta. É como se ele não tivesse mais a chance de recomeço. E o que aconteceu aqui? Noemi, Ruth e Orfa se uniram, e depois nós vemos lá no texto que Ruth se uniu a Noemi, e elas recomeçaram juntas. Tremendo, gente. Noemi sempre se destacou por uma liderança, coloquei isso aqui, não é? Não ficou passiva, o texto fala que ela não ficou sentada, que elas se levantaram, né? Então é importante ter uma atitude no recomeço. Nada vai recomeçar assim, do zero, né? Do nada, melhor dizendo. É necessário tomar uma atitude. E olha o texto lá de Ruth capítulo 1, verso 7 e verso 8. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, ou seja, teve liderança. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então Noemi exerceu um papel de apacentadora,
de cuidadora, mas ao mesmo tempo ela não ficou parada. Então Ruth, que era moabita, com isso cogitou seguir por outro caminho para dar prosseguimento à sua história. Mas não havia mais retrocesso. Tem situações na vida em que não tem como voltar. Só tem um caminho, é seguir. E Deus, ele ama aqueles que seguem com fé. Deus ama isso. Né? Então, olha o texto lá, de Ruth, capítulo 1, verso 12 até o verso 19. Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Então, gente, o processo de continuidade da vida diante das perdas inclui rupturas e sábias decisões. É preciso assimilar toda a perda. E ela gera, assim, grande benefício e aprendizado. O apóstolo Paulo superou as dificuldades assim. Olha aí, ó. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando as que estão adiante de mim. Paulo sabia a importância de deixar algumas coisas para trás. Eu não estou dizendo que vai ser fácil recomeçar, mas é necessário uma atitude, uma decisão para que você consiga recomeçar. Então, e aqui eu faço uma aplicação dizendo o seguinte: não existe receita de bolo quando o assunto é recomeço, mas há conselhos sábios que podem oferecer direções novas para você. Você é uma pessoa disposta a ouvir sábios conselhos? E essa também é uma pergunta importante e interessante aqui no nosso estudo. Vamos às considerações finais. Recomeçar diante de perdas faz parte da vida. A família, mesmo diante de uma nova configuração, pode ser reconstruída, recomeçada. Não é possível questionar o que Deus faz, porque todos os atos de Deus são atos de amor, de justiça e de graça. Quem é o homem para questionar o Deus Todo-Poderoso? Olha o que nos diz o texto aí de Isaías, capítulo 61, versos 7 e 8. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta,
exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Vemos um Deus comprometido a oferecer Jesus Cristo para recomeçar. Jesus Cristo é o ponto de reinício na história do indivíduo. É uma zerada. Então, se temos a Jesus Cristo, temos como recomeçar. Todos enfrentam perdas. E mesmo o cristão confesso, né, leal, fiel a Deus, enfrenta as perdas. Tem que atravessar perdas, não tem jeito, né? Jó afirmou com isso, ele pode todas as coisas, Jó 42, versículo 2, né? Ele pode, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E ainda em João, capítulo 16, versículo 33, o texto nos diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo espera que você tenha bom ânimo para o seu recomeço, né? Então, nós consideramos aqui que uma atitude determinada e humilde é que Deus precisa para realizar um grande recomeço. Isso aconteceu com Ruth e Noemi, isso aconteceu com Jó, na dependência de Deus. Então, as atitudes sábias diante das perdas são os impulsos necessários para dar a volta por cima e poder recomeçar. E com esse estudo eu concluo aqui essas 52 lições nessa série de vídeos que foram aqui apresentados, e eu desejo que esses estudos sejam uma bênção na sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua família. Graça e paz.